Que a paz do Senhor Jesus possa encher o nosso coração. Nós temos muitos questionamentos, muitas dúvidas na vida, muita necessidade de ser educado em algum tema, em algum determinado assunto. Precisamos de Deus para nos guiar ao tomarmos uma decisão correta, entre outras coisas semelhantes a essas. E aí, muitos, mas a maioria das pessoas, age de uma forma como se não houvesse luz vinda da parte de Deus sobre o assunto. Vou falar especialmente hoje sobre qual é a opinião de Deus. Qual é a opinião de Deus sobre esse assunto, sobre aquele? Então, Jesus, por exemplo, diz assim, em Mateus capítulo 6, verso 33, 34, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está falando de várias necessidades da vida, de comer, de beber, de se vestir. Daí ele fala, olha, não se preocupe com isso, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como é que nós não vamos nos preocupar em comer e beber? Ele mesmo fala isso no Velho Testamento especialmente, de qual alimento devemos comer, qual não devemos, a quantidade, etc. Então, tudo tem que ser bem entendido, né? Olha, aproveitando aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: nunca tome uma decisão baseada em apenas um texto da Bíblia, porque Deus não trabalha dessa forma. Há pessoas que são capazes, já aconteceu, de abrir uma nova igreja baseada em um texto da vida, um texto só da Bíblia. Pega lá e olha esse texto, vou abrir. Não funciona assim. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é luz. No Velho Testamento diz, Deus habita em trevas. Então, olha, como assim? Contradição, né? É o que os ateus muitas vezes fazem para aquelas pessoas mais humildes, né? E que não têm tanto conhecimento e acabam sendo enganadas, né? Então, tudo dentro do seu contexto e toda a Bíblia dentro do contexto geral, né? Tem que se entender o que está sendo falado, né? Então, qual é a opinião de Deus sobre a nossa prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus não está falando, Jesus não está falando para você abandonar todo o resto, né? Não é isso que ele está falando. Ele está falando em primeiro lugar. Ou seja, você tem que colocar na parte mais importante do seu dia sua devoção a Deus, a sua adoração, o seu encontro com Deus. É preferível que esse encontro seja de manhã. Não é todo mundo que consegue ter o melhor horário de manhã para uma longa conversa com Deus, mas de manhã pelo menos tem que haver uma entrega, um pedido de que Deus guie durante o dia, etc. Bom, dito isso, vamos pensar em outra coisa. Deus tem a sua opinião sobre os assuntos mais importantes da vida. E nós temos que buscar esse esclarecimento na palavra dele. Muita gente não quer saber da opinião de Deus. As pessoas, quando elas discordam da opinião de Deus, elas dizem assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Então, essa é a desculpa que ela dá para não seguir a opinião de Deus. Só que ela vai acabar seguindo outro homem, né? Porque nós vivemos no mundo onde só tem seres humanos, né? Quando eu digo homem, né, que as feministas já não fiquem preocupadas, eu estou falando do ser humano, ok? Por acaso, os livros que eu mais leio foram escritos por uma mulher, tá bom? Para que eu não seja criticado. Então, Deus chamou o homem para ser um instrumento daquilo que ele tinha a falar ao homem. Então, qual é a opinião de Deus sobre a nossa economia? Qual a opinião de Deus sobre a educação dos filhos?
Qual é a opinião de Deus sobre o casamento? Então, todos os principais assuntos da vida, nós temos o esclarecimento de Deus. Agora, quando nós escolhemos andar pelos nossos caminhos, através das nossas opiniões, então, infelizmente, as coisas não dão certas. Agora, muito cuidado, porque há pessoas que dizem assim, então Deus é um ditador, ou é do jeito dele, ou então nada feito. Não é assim. Nós já demos aqui um exemplo bem simples de se entender, quando o fabricante de um automóvel fala aquilo que faz bem para o automóvel e aquilo que não faz bem, não é porque ele é ditador, é porque o carro foi feito de uma forma, por exemplo, para andar só com a gasolina, só com o álcool. Então é flex, anda com os dois, né? Você vai fazer uma adaptação ali que muitas vezes não dá certo, você acaba com o motor, né? A própria gasolina batizada, que o pessoal fala, acaba com o motor porque você fez aquilo que você achava certo, ou porque você foi enganado, é lógico também, mas você havia sido avisado pelo fabricante, né? Você vai ao médico, um bom médico, e ele te dá um bom remédio e diz o que você deve fazer, então não é porque ele é autoritário, ele tem que ser do jeito dele, ou não, nada feito, né? Não é assim. Quando eu recebi o transplante de rim, aproximadamente um mês, acho que um mês depois, eu fiz o transplante de rim no dia 30 de outubro, e quando eu voltei no consultório em novembro, eu fiquei sabendo, tinha uma placa lá indicando, em outubro de 2022, 20 pessoas perderam os rins logo após o transplante, porque se recusaram de tomar os remédios indicados para os transplantados. Ou seja, o médico é como se elas dissessem, o médico é um ditador, eu não vou tomar tanto de remédio só porque o médico falou. Vou fazer o que eu acho certo. Isso aí tudo é bobeira. Perderam o rim. Entendeu? Então, qual é a opinião de Deus? Pense nisso. Procure saber. Porque quando você anda contrário à opinião de Deus, ele que é o seu fabricante, sabe o que é melhor para você. E aí você pode esperar. Não vai dar certo. Você não tem mais sabedoria que Deus. Eu estou até rindo porque não chega nem perto, né? Não chega nem a 1% da sabedoria de Deus. Isso eu estou sendo hiper generoso, né? Sendo hiper generoso, o homem não tem 1% da sabedoria de Deus, né? Agora, se você perguntasse para Deus assim, Senhor, qual é o livro mais importante que existe para lermos? Ele ia dizer, e ele disse, a Bíblia. Você concorda? Deus diz que o livro mais importante para lermos é a Bíblia. Você concorda? Se você lê, é porque você concorda. Se você não lê, você não concorda. Você pode dizer que concorda, mas se você não lê, você não concorda. Porque você está lendo outra coisa, ou está adquirindo informações de uma outra forma. Tá? Qual é o melhor lugar para você estar? Boa pergunta, não é? Tem pelo menos duas respostas importantes para essa. O teu lar e a comunhão dos teus irmãos de fé. Pode ser igreja, não necessariamente um templo, mas a reunião dos teus irmãos de fé. As duas melhores condições, os dois melhores lugares para você estar. Veja, não vamos ser ignorantes, estou falando os dois melhores, não falei únicos, os dois melhores lugares para você estar. Então você deve estar muito com a tua família, no teu lar. Quando eu digo lar, é por causa da família, né? A pessoa que mora sozinha, acho que não é muito bom ela ficar em casa, não.
Tá? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não é? Então, muitas coisas que você pergunta para Deus, qual é o melhor, qual é o principal, a Bíblia já respondeu. Eu vou encerrar falando qual é o principal tema que o ser humano deve estar envolvido hoje. Qual é o tema que deve despertar a maior energia do nosso ser? Qual é o tema em que eu deva gastar mais tempo nele? É a volta de Jesus. É a preparação para a volta de Cristo. Não existe tema, não existe preparação maior, mais necessária e mais urgente do que para esse evento, a volta de Cristo. Muitos estão tão ocupados com as coisas passageiras daqui. Umas até trazem dinheiro em troca, outras não trazem absolutamente nada. E a pior parte é que a maior parte da população, a parte esmagadora da população mundial, se enche diariamente de informações 100% desnecessárias. Ok? Você está indo atrás da biografia da Anitta, da Ludmilla, da Angela Merkel, o que ela falou sobre o governo, sabe, esses assuntos vazios que não servem para absolutamente nada. Até mesmo a política, cuidado, porque muitas pessoas se enchem, né, ficam o peito estufado falando que entende de política, mas não fazem nada. Só conhecem, eles não fazem nada. Eles compram um jornal, né, uma moda antiga, vou dizer assim, compram um jornal, devoram o jornal, hoje tudo online, mas tem jornal online, devoram os jornais, assistem na TV, sabem de tudo. Ah, o presidente, o ministro da Fazenda é fulano, o do Banco Central é o outro, vai tomar essa medida e aquela, daí aí o que você vai fazer? Nada. O que você pode fazer? Nada. Só vai obedecer? Então você não precisa gastar muito tempo com isso. E o pior, as pessoas ainda repetem, sabe? Vê assim, no YouTube tem muito disso, tem um canal falando sobre a seleção brasileira de futebol. Aí mostra ali os melhores momentos e o homem assiste, aí ele pega e quer ver agora o debate sobre o jogo, que ele já assistiu. Ele quer ver o debate, parece que ele não assistiu. É isso que ele quer ser convencido do jogo que ele assistiu, de que o jogo foi bom ou foi ruim, ele tem a opinião dele, já assistiu, aí ele vai ver um outro debate, né? Enquanto isso é uma história comum nos lares brasileiros, né? Enquanto isso, a esposa está preparando o alimento dele, está lavando roupa para ele, lavando louça, limpando a casa, e ele está se informando lá olha, quem que o Corinthians vai comprar, né? Quem o São Paulo vai comprar, vai vender, e o Palmeiras vai mudar de técnico, deixa eu ver quem vem, quem será que vem, aí sai com os amigos para saber mais um pouco sobre o assunto. Qual é a opinião de Deus sobre isso? Qual é a opinião de Deus sobre essa vida vazia, sobre essas informações inúteis? Pense no assunto. Eu encerro por aqui, pedindo como sempre o seu like, pedindo como sempre, por favor, se inscrevam no canal. Vocês vão ajudar a gente, é de graça. Pode fazer comentário que também ajuda no canal. E se você compartilhar, vai ajudar bastante se você compartilhar esse vídeo. Além de você estar levando uma boa informação para os seus amigos, assim, ao invés de eles gastar tempo com informação desnecessária, eles vão gastar aqui uns minutinhos com uma informação necessária, importante e que serve para a honra e para a glória de Deus. Então, pense nisso e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.